Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Carlos de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui nesse nosso caminho junto contigo rumo à aprovação no vestibular do nosso preparatório Enem e UEMA, beleza? E hoje, nessa videoaula de Sociologia, eu vou trazer a continuidade de um tema que é muito importante no vestibular, que sempre cai. Sempre tem uma questão, duas, três, às vezes até 4, 5 questões sobre esse assunto que é cultura, identidade e patrimônio. Mas sabe por quê? Vou te contar de novo o segredinho. Esse assunto é uma competência inteira da área de humanas. É a competência de área 1, cultura, identidade, patrimônio, sempre tem questão sobre isso. Sempre, todo ano. E aí, para a gente poder se preparar bem, a gente precisa treinar. E por isso que eu trouxe aqui algumas questões para a gente complementar o nosso estudo sobre cultura, identidade e patrimônio nessa segunda parte, que é a aula de hoje. Então a gente começa com uma questão que já caiu no Enem, certo? Questão do Enem. Essa questão traz o seguinte: um dos resquícios, o que é um resquício? É algo que permaneceu, né? Um dos resquícios franceses na dança são os comandos proferidos pelo marcador da quadrilha. Olha só, ele está fazendo uma relação da quadrilha junina com um elemento cultural da França, que são os comandos dados pelos marcadores da dança. Seu papel do marcador é anunciar o próximo passo da coreografia. Então você aí que já dançou quadrilha, ou que já viu, provavelmente, uma quadrilha junina, sabe que existe ali alguns passos que são comandados, né? Então, por exemplo, o abrasileiramento de termos franceses deu origem ao saroué, o saroué, que vem de soirée, que é uma reunião social noturna, ordem para todos se juntarem no centro do salão. Anarrié, tu já ouviu isso aí, não é? Anarrié e festa junina? Anarrié vem de en amoureux, que significa em francês para trás. En avant ou en avantou vem de avant, em francês, que significa para frente. Aí tem o anarrié, o en avantou, né? É quadrilha junina, você já ouviu isso aí, com certeza. Se você gosta de São João, né, do Arraial, se já viu a quadrilha dançando, você já ouviu essas expressões. Essas expressões vêm do francês. Aqui a gente deu uma abrasileirada, entendeu? A gente transformou ali em outra palavra, mas a origem dela, culturalmente falando, é a França. Então ele está fazendo um link da cultura francesa com a quadrilha junina característica das festas populares do Brasil. Vamos para a pergunta? A pergunta é a seguinte: a característica apresentada dessa manifestação popular, que é a quadrilha junina, resulta do seguinte processo sócio-histórico. A pergunta é: qual é o processo sócio-histórico que tem como resultado o que a gente leu ali na questão, que é a adaptação de termos franceses para uma festa popular brasileira? Essa é a pergunta. Primeira possibilidade de resposta, letra A. Massificação da arte erudita. Vamos lá. Arte erudita é uma coisa que tem muito a ver com um tipo de arte que é até mesmo elitista em algum ponto, né? Na sua produção, no seu consumo também, pelas elites e tal. Então a ideia de erudição não é a ideia que está muito relacionada ao texto, tá? Foge um pouco ali do tema da questão. Rejeição de hábitos elitistas. Rejeição de hábitos elitistas. Tem alguma coisa sendo rejeitada na questão? Não tem. O que existe é uma absorção de hábitos estrangeiros, né, que vieram da França, da dança francesa. Então não tem nada a ver com rejeição. Descarta a letra B. Laicização dos rituais religiosos. O que é laicização? O que é tornar laico? É tirar o elemento religioso, né? O Estado laico, por exemplo, é o Estado que, sim, respeita a diversidade religiosa, mas cujas decisões políticas estão separadas da dimensão religiosa. Então, a laicização tem a ver com isso. Mas não é laicização, a gente não está falando de religião, a gente está falando de dança, de quadrilha, né? De palavras francesas, então está fora do tema. Letra D. Restauração dos costumes antigos. Restauração, eu acho que é muito mais uma adaptação do que uma restauração. Eu acho que a letra D é uma opção distratora, porque ela tem um pouco a ver, mas não é bem isso que a questão traz, não é uma restauração, é um processo de ressignificação, de adaptação, entendeu? Letra E.
Apropriação, apropriar-se, tomar para si de práticas estrangeiras. Faz sentido. A gente apropriou algumas palavras do francês e transformou em comandos de quadrilha junina, tipo o Anarrier e o Anavantu. Então, nesse caso, a letra E é a melhor opção nessa primeira, que a gente acertou a letra E, de fato era a melhor opção dentre todas para a gente acertar essa questão inaugural da aula de hoje. Vamos para a segunda questão da aula de hoje. É uma questão também do Enem, uma questão recente, não faz muito tempo que ela caiu no Enem. E aí ela traz o seguinte, olha só. Famoso por ser o encantador de viúvas da... Rapaz, isso dá um problema, hein? Encantador de viúvas da cidade? Que história é essa? Vamos lá. Famoso por ser o encantador de viúvas da cidade de Cabaceiras, na Paraíba, Zé de Sila, o nome do sujeito, é um contador de histórias parecido com o personagem Chicó, do Alto da Compadecida, né? Grande obra de Ariano Suassuna. Então, olha, ele está comparando o Zé de Sila, que é um personagem da vida real, com um personagem da ficção, que é o Chicó, que é um exímio contador de histórias. E está chamando o Zé de Sila de encantador de viúvas, da cidade de Cabaceiras, lá na Paraíba. Vamos continuar. O Zé de Sila defende veementemente que a oração da avó sustentava mais a chuva. Ele acreditava que a oração da avó dele fazia com que a chuva durasse mais tempo. Lembra que ele é da Paraíba, tá? Paraíba ali tem uma região de sertão, talvez a cidade dele seja dessa região, que é uma região que chove muito pouco. Então tem a ver com o contexto geográfico também. Diz o Zé de Sila o seguinte, abre aspas, quando era pequeno e chovia por aqui, ajudava a minha avó colocando os pratos emborcados no terreiro para diminuir o vento. Ela fazia isso e rezava para a chuva durar mais. Então ela acreditava que a oração dele, da avó dele, melhor dizendo, fazia a chuva durar mais tempo, né? O Zé de Sila fala isso, por isso está entre aspas, e aí vamos ver o que vai ser perguntado sobre o Zé de Sila ou sobre a situação. Ao destacar expressões e vivências populares do cotidiano, a cultura popular, o texto mobiliza os seguintes aspectos da diversidade regional. Que aspectos que a gente leu no texto tem a ver com a diversidade regional, sobretudo da região onde o Zé de Sila morava, não sei, mas a região ali da Paraíba, né? Vamos lá? Tem a ver com alianças afetivas conectadas ao ritual matrimonial. Rapaz, ele é conhecido como o encantador de viúvas, né? É o que diz o texto. Então, eu acho que a letra A ela não tem muito a ver com aquilo que a gente leu, né? Pelo contrário, não tem nada a ver com matrimônio. O Zé de Sila, segundo dizem lá na Paraíba, é o encantador das viúvas lá de Cabeceiras, então, falso. Práticas místicas, né? Vamos falar de oração, de religião, associadas ao patrimônio cultural. Sem dúvida. Isso também é um tipo de patrimônio cultural. Lembra que existe o patrimônio cultural material e o imaterial. Então, as práticas, as rezas e etc., elas também integram esse patrimônio no sentido imaterial. Os conhecimentos, a culinária, por exemplo, as formas de preparo de uma comida. Então, faz sentido a letra B. Letra C. Manifestações teatrais atreladas ao imaginário político. Teatral não é, o cara é um personagem da vida real, né? Não é um personagem do teatro. E imaginário político não tem a ver com política, nem se falou de política aqui. A gente está falando de cultura, de chuva, de oração, né? Outras coisas. Então a letra C foge do tema da questão. Letra D, narrativas fílmicas. Eu nunca tinha ouvido falar essa expressão. Narrativas fílmicas, cinematográficas. Porque falou do Chicó só por causa disso? Relacionadas às intempéries climáticas. Não, não é esse o foco da questão. Fala sobre clima? Fala sobre clima. Fala sobre um filme, cita esse filme para comparar o personagem com o Zé de Sila, mas não é sobre o filme, entendeu? Então aí também já está muito distante. Letra E. Argumentações literárias interligadas a... Nossa, que exagero! As catástrofes ambientais. Não, não tem a ver com uma argumentação literária. Isso aqui é um conhecimento do povo. O Zé de Sila é um homem comum, né? Ele não é um escritor, um poeta. Não tem nada a ver com isso. Então, a que melhor responde o que a gente leu é a letra B. Práticas místicas, a oração da avó do Zé de Sila, que fazia a chuva durar, relacionadas ao patrimônio cultural. Letra B de bola. Acertamos mais uma juntos. Vamos para a terceira questão da aula de hoje.
Questão da UEMA também não faz muito tempo que caiu, questão recente, beleza? Presta atenção. O tambor de crioula do Maranhão, que inclusive é patrimônio cultural e material, tambor de crioula, é uma forma de expressão de matriz afro-brasileira. Você já destacou, com certeza, tambor de crioula, destacou Maranhão e destacou matriz afro-brasileira, que envolve uma dança circular, canto e percussão de tambores. Tanto que o nome é tambor de crioula, né, da manifestação. Seja ao ar livre, nas praças, no interior de terreiros ou associado a outros eventos e manifestações. Reconhecido em 2007 como Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira pelo IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, trazida para o Estado por escravizados de diversas regiões africanas, então tem uma matriz afro, né, nos séculos 18 e 19, como divertimento ou uma forma de louvor e de pagar promessa a São Benedito, que é o santo católico mais atrelado à festa do tambor de crioula. Lembra que aqui no Brasil a gente tem um processo de sincretismo religioso, de sincretismo cultural, né, que é a adaptação ali de alguns santos da Igreja Católica que também são cultuados nos terreiros de candomblé. Porque a gente falou terreiros ainda há pouco, para você ter essa dimensão dessa fusão de características entre religiões distintas. Ao ser reconhecido como patrimônio cultural e material brasileiro pelo IPHAN, o tambor de crioula, conquistou um lugar de destaque entre as expressões culturais brasileiras. Então, olha que bacana, né? O tambor de crioula do Maranhão, o tambor de crioula característico da nossa cultura local, da nossa cultura estadual, regional, é um patrimônio cultural do nosso país. Vamos para a pergunta. Aqui tem uma foto antes, né, do tambor de crioula, do portal Capoeira, de onde foi tirado a foto que a gente está vendo aqui. Então tem uma referência de imagem. A UEMA gosta de fazer isso, né? Coloca um texto, uma referência de imagem para poder embasar a pergunta. A pergunta é: essa manifestação cultural maranhense foi reconhecida como cultura imaterial por qual motivo? Qual motivo que o tambor de crioula do Maranhão é reconhecido como patrimônio cultural imaterial? Vamos lá. Porque ele expõe bens tangíveis. Parou. O que é um bem tangível? O que é uma coisa tangível? É uma coisa que você pode tocar. Só que nesse caso a pergunta é cultura imaterial. O que é uma coisa imaterial? É o que você não pode tocar. Então as próprias ideias de tangibilidade e imaterialidade não fazem sentido juntas. Seriam contraditórias. A letra A ela já começa errada. Não é um bem tangível, né? De celebrações africanas como as danças que ao serem desenvolvidas, a letra A a gente já descarta de cara. Letra B. Disseminar cânticos de origem africana entre os afrodescendentes, garantindo a modernização desse padrão cultural. Disseminar cânticos é uma expressão um pouco complicada, né? Mas peraí, vamos devagar. Disseminar cânticos de origem africana, ok. Entre os afrodescendentes, ok. Garantindo a modernização desse padrão cultural. Por enquanto, vamos ficar com essa, mas talvez tenha uma melhor. Divulgar externamente a diversidade das expressões culturais brasileiras, tais como brincadeiras, instrumentos musicais desenvolvidas no Nordeste. Faz sentido também, mas eu acho que a letra C em relação à letra B, ela está um pouco mais longe da ideia de cultura imaterial, porque está muito generalista. A gente está falando do tambor de crioula. Ele já ampliou muito o leque, ele está falando já de construção de instrumentos, de brincadeiras e etc. E está falando do Nordeste, né, de uma coisa mais ampla do que o Maranhão. Compor práticas, começou bem, celebrações, tem o lance do São Benedito, né, representações, conhecimentos e técnicas, perfeito, que expressam a vida cultural de comunidades e grupos sociais, como, por exemplo, os afro-brasileiros. A letra D é a melhor opção até agora, porque ela reúne a questão das práticas, das celebrações, das representações, do conhecimento, das técnicas que expressam e representam um grupo social. Esse é o conceito base de uma cultura imaterial. Perfeita a letra D de dado, por enquanto a nossa melhor opção. Letra E. Reunir os elementos universais da cultura brasileira. Falso.
Porque a gente não falou de cultura brasileira, a gente falou de cultura afro-brasileira. É uma coisa mais específica, né? E não são elementos universais que estão presentes em todas as regiões. É uma coisa muito específica da nossa região, do nosso local, né? De um grupo social específico desse local. Então aqui a letra E está muito generalista, por isso que ela não pode ser a nossa opção correta. A gente marca a letra D de dado, compor prática, celebrações, como eu falei para ti, a opção que melhor responde ao que foi perguntado, que mais tem a ver com a ideia de cultura imaterial. Fechado? Beleza, vamos lá então. Próxima, Enem PPL. E aí traz assim a África, e eu vou te dar uma dica. Desde 2003, existe uma lei no Brasil que garante a inserção no currículo do ensino básico, né, de ensino médio, ensino fundamental também, coisas sobre a história africana, sobre a cultura afro-brasileira. Então, como é uma coisa que está vinculada à base curricular comum no Brasil, e tem que ser ensinado até como uma forma ali também de uma política afirmativa, então, possivelmente, você vai ver muitas provas de vestibular que trazem questões sobre cultura africana, cultura afro-brasileira, como a gente viu ainda agora do tambor de crioula também. Então é um tipo de questão que é uma aposta certa, né? A gente aposta que vai cair e geralmente cai mesmo, né? Questões que relacionam coisas da cultura afro-brasileira, da cultura africana, da história africana. Vamos para cá. A África possui os próprios estilos de reggae. Reggae é uma coisa que aqui no Maranhão muita gente entende bastante, né? E centenas de bandas. Clubes de reggae são encontrados na Europa, na Austrália e nos Estados Unidos. Então, em vários lugares do mundo se encontram clubes de reggae. Todos, de Eric Clapton até Caetano Veloso, já realizaram suas incursões no reggae, já tocaram alguma coisa ali próximo do reggae, já tiveram músicas onde a melodia lembra ali o ritmo do reggae. A fonte desse som é a Jamaica, lá que surgiu, a terceira maior ilha do Caribe. No fim dos anos 60, o reggae também começava a conquistar certo espaço em várias regiões do Brasil. E logo o som caiu nas graças dos maranhenses. Olha, uma questão do Enem que fala sobre o reggae aqui no Maranhão. Não é nem da UEM, é do Enem. E aí continua dizendo o seguinte: na cidade de São Luís, capital do Maranhão, o grande investimento midiático, o crescente mercado de discos e o desenvolvimento do circuito das radiolas de reggae fizeram o movimento reggae alcançar a solidez em meados dos anos 80. Então, ali nos anos 80, mais ou menos, o reggae já era uma expressão cultural e musical bastante consolidada em São Luís. Tanto é, meus jovens, que um dos apelidos de São Luís, da capital do estado do Maranhão, é Jamaica brasileira. Então o reggae, de fato, é uma cultura muito forte aqui, a cultura do reggae. Considerada por alguns capital brasileira do reggae, a cidade de São Luís também é reconhecida pelos festejos juninos. Agora de São João agora. Falou do reggae, agora falar do Bumba Boi, né? Como o Bumba Boi, por exemplo, que inclui o Bumba Boi, parte da celebração, né, do São João, das festas juninas, que muita gente também gosta bastante aqui no Maranhão. Tambor de crioula também, a gente fez uma questão sobre o tambor de crioula ainda há pouco, cacuriá e as tradicionais quadrilhas, então citar outros elementos, né, da cultura maranhense. O conjunto dessas características demonstra o quê? Letra A. Tá falando do reggae, que tem clube em vários lugares do mundo de reggae, que nasceu na Jamaica, que se consolidou em São Luís. Então, o que isso tem a ver? Letra A. Demonstra o quê? A apropriação de gêneros e estilos estrangeiros na criação da música tradicional maranhense. Olha, o reggae não é propriamente a música tradicional maranhense, né? Existem outros elementos ali que compõem a nossa música tradicional, mas beleza, não vamos descartar. Mas eu acho que não é essa não. Vamos para frente. Letra B, a inexpressividade das manifestações... Não, peraí. Inexpressividade das manifestações nordestinas nem faz sentido. É até xenofóbica a letra B, a gente nem marca. Letra C, a coexistência, existia ao mesmo tempo, de referenciais culturais díspares, diferentes, na construção da musicalidade brasileira. Perfeito. É exatamente isso. São influências diversas, várias manifestações culturais de origem diferentes que compõem ali a musicalidade brasileira. O Maranhão está incluído no Brasil.
diluição de modelos estéticos internacionais na criação de novos referenciais falsos, sobreposição de ideias musicais caribenhas na música autêntica. Não, também não tem a ver com isso. A gente vai marcar mesmo a letra C, a coexistência de referências culturais diferentes, e a gente encerra mais uma videoaula de Sociologia. Muito obrigado pela atenção de todos, até a próxima aula. Tchau, tchau. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui em mais uma videoaula de Sociologia do preparatório UEMA-ENEM. Exatamente, a gente está junto aí nessa caminhada rumo ao teu êxito, à tua aprovação no vestibular. E na aula de hoje eu trouxe um tema que é bem interessante, que faz parte da primeira competência da área de humanas, que trata sobre cultura, e a gente vai falar hoje sobre cultura e ideologia. Trouxe aqui para vocês algumas questões que já caíram nos vestibulares, para que a gente juntos analise e veja como é que a gente faz para conseguir responder corretamente questões sobre essa temática. Eu vou te dar algumas dicas importantes, dicas valiosas, então pega aí teu material, caneta, lápis, etc., para poder anotar essas dicas que eu vou passar para ti. E a gente começa com uma questão que caiu na UEMA, ok? E aí a questão começa da seguinte maneira. Uma ideologia não nasce do nada. Isso é importante, você destaca logo. Uma ideologia não nasce do nada. Então existe uma origem, existe um fundamento, existe alguma fonte onde faz nascer, onde fundamenta o que é ideologia. Ela não nasce simplesmente de forma aleatória, ou do nada, como está dizendo o texto. E você já deixa ideologia destacado para saber que é o tema da questão. Então ele está logo te dando de cara o possível tema da questão, que é a ideologia. Uma ideologia não nasce do nada, nem repousa no vazio, mas exprime de maneira invertida, dissimulada e imaginária. Grifa esses adjetivos aqui, ó. Invertida, dissimulada e imaginária, a praxis social. Praxis é uma expressão grega que simboliza como se fosse uma junção de teoria e prática, né? A praxis tem a ver com a vida, prática, a vivência, as ações. A praxis social e histórica concreta. Isso se aplica à ideologia democrática, grifa, ideologia democrática. Em outras palavras, há na prática democrática e nas ideias democráticas uma profundidade e uma verdade muito maiores e superiores ao que a ideologia democrática pertence e deixa perceber. O que significam as eleições? A gente está num período aí de eleições. O que significa as eleições? Muito mais do que mera rotatividade de governo ou alternância no poder. Simbolizam o essencial da democracia. Você vai fazer o seguinte, você vai grifar eleições, aqui no comecinho, né? E vai grifar ali, simbolizam o essencial da democracia, que é o quê? Que o poder não se identifica com os ocupantes do governo, mas, né, se identifica com as pessoas, os eleitores. Não lhes pertence, mas é sempre um lugar vazio que o cidadão, periodicamente, preenche, com o representante podendo revogar seu mandato se não cumprir o que lhe foi delegado para representar. O que o texto da filósofa Marilena Chaui está expressando é que a democracia simboliza muito mais do que o ocupante do governo. A pessoa que ocupa o poder, que é governador, presidente, prefeito, por exemplo, ela está momentaneamente naquela função, mas o cargo que ela exerce é muito mais importante do que ela, enquanto pessoa. Ela está ali porque ela foi eleita, porque foi uma escolha da maioria dos cidadãos, mas o cargo, a instituição, a parte que forma de fato o que é o governo do Estado, é muito superior a qualquer pessoa, né? Então a gente faz muito isso no Brasil, de analisar a política de forma muito personalista, muito mais focado na pessoa do que propriamente no cargo que ela exerce. E é isso que a Marilena Chaui está chamando nossa atenção. Pergunta. Podem se relacionar as palavras da filósofa ao quadro político brasileiro? Aí você, ó, grifa quadro político brasileiro. Então essa análise que ela fez serve também para a gente analisar o nosso quadro político brasileiro.
de forma crítica. Uma das ideologias no Brasil possibilita a dissimulação da prática política, porque procura legitimar para o cidadão que o poder é o quê? Olha só, o texto que a gente leu faz uma crítica sobre o personalismo na política, sobre a ideia da gente vincular a política muito mais à pessoa do que propriamente ao cargo. Então é isso que a questão está te pedindo. De que forma ou qual ideologia existe no Brasil que faz com que a prática política seja dissimulada, seja falseada, não represente o que ela deve de verdade representar. E aí vamos lá para as opções. O poder para essa ideologia é ocupado por qualquer gênero nas instâncias superiores. Em nenhum momento aqui na questão a gente falou sobre gênero, sobre homem e mulher, masculino, feminino, a gente nem tocou nesse assunto. Então a letra A está fugindo do tema da questão. Não pode ser a nossa opção correta. A letra B fala, exercido por diferentes etnias existentes no Brasil. Bom, é outra questão também, outra opção que em nenhum momento foi tocada. A gente não falou em nenhum momento sobre diversidade étnica ou racial ou nada do tipo. Então também não está respondendo ao que foi perguntado. Controlado pelo povo nas regiões brasileiras. É o que a gente deveria fazer, ou deveria perceber, que na verdade o poder tem muito mais a ver com a escolha e a decisão do povo do que propriamente com a pessoa que ocupa o cargo, né? É essa crítica feita na questão. Então a letra C é uma opção distratora. Ela tem a ver com aquilo que foi lido, mas ela não responde o que foi perguntado. Toma cuidado no vestibular com esse tipo de opção. É articulado para indivíduos de grupos diversos. Também não trata sobre isso no tema, não é a diversidade ou os vários grupos que assumem cargos políticos, não tem a ver com isso. Letra E, quando o poder é identificado com os ocupantes dos diferentes cargos. É exatamente essa a crítica que foi feita na questão, que eu estou chamando de personalismo, da gente perceber o poder muito mais focado na pessoa do que no cargo que essa pessoa exerce. Então aí a letra E seria a que responde corretamente ao que foi perguntado. A gente marca a letra E e acerta essa primeira questão sobre cultura e ideologia. Beleza? Vamos para a segunda questão da aula de hoje. Na segunda questão, a gente tem uma tirinha. E aí eu vou te dar uma dica, por favor, anota isso. É uma dica muito importante para o vestibular. É muito comum você perceber no Enem e na UEMA questões que trazem figuras, letras de música, poesia, charge, tirinhas. Quando isso acontecer, atenção porque eu vou te falar agora. Você não lê primeiro a charge, a tirinha ou a letra de música. Você lê primeiro a pergunta. Aí depois você volta para analisar a referência que eu citei antes, né? Que pode ser uma charge, uma fotografia, uma poesia, uma letra de música ou uma tirinha como essa da Mafalda. Então, eu olhei a tirinha, eu não vou ver isso aqui primeiro. Esquece, vamos para a pergunta. Por que a gente vai logo ler a pergunta? Porque na pergunta tem o tema da questão. E aí, quando você sabe o tema da questão, isso facilita a interpretação da imagem, entendeu? Então, de novo, eu vou repetir para ti. Quando tu pegares questão no vestibular que tem a imagem, letra de música, poesia, tu não começa fazendo a questão daí. Tu primeiro vai ler a pergunta. Aí na pergunta, tu identifica o tema da questão. E aí você volta para analisar a figura que está lá em cima. Vamos fazer isso junto? Vamos lá. Então, esquece a tirinha por enquanto, vamos para a pergunta. O diálogo entre as personagens revela percepções diferentes sobre determinadas situações cotidianas. Aí você vai grifar. Percepções diferentes, situações cotidianas. Esse diálogo expressa a noção de ideologia. Opa, aqui eu achei o tema da questão. É a noção de ideologia, certo? Agora que eu sei do que a questão se trata, eu vou voltar para ver a imagem. Vamos lá? Juntos? Tá aqui. A tirinha da Mafalda com a sua amiga Suzanita. Elas estão passeando ali na rua, na calçada, e aí olha uma pessoa, um morador de rua. E aí a Mafalda fala, quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. A Suzanita fala, eu também. Aí a Mafalda diz, deviam dar casa, trabalho,
proteção e bem-estar aos pobres. A Suzanita responde, para que tudo isso? Era só escondê-los, já que ela se sente mal quando ela vê uma pessoa pobre, né? Então uma está com uma consciência social, que é a Mafalda, e a Suzanita está dizendo, não, eu só não quero é ver. Eu não quero que não exista pobreza, eu só não quero ver os pobres, né? E aí ela mostra que existe uma visão ideológica diferente nas duas amigas aqui, que são personagens da tirinha. Aí vamos de novo para a pergunta? O diálogo entre as personagens revela percepções diferentes. A Mafalda pensa de um jeito, a Suzanita pensa de outro, sobre determinadas situações cotidianas. Esse diálogo que a gente acabou de ver expressa a noção de ideologia na perspectiva de, então, de que maneira a gente encontra a noção de ideologia nesse diálogo da Mafalda com a sua amiga. Letra A. Concepções variadas da realidade social, moldadas por ideias e valores que orientam o modo como os indivíduos interpretam e representam tal realidade. Tranquilo, a letra A, ela tem a ver com aquilo que a gente viu na tirinha. Por enquanto, é a nossa melhor opção. Letra B, até porque é a única, né? Letra A, vamos ver as outras. B, associações reflexivas da vida em comunidade, definidas em contraposição às mensagens transmitidas pelos veículos de comunicação. Aqui ele juntou vários elementos, né? Veículos de comunicação, comunidade, associação reflexiva, que não faz tanto sentido, até porque, na maioria das vezes, os veículos de comunicação, eles também são difusores de ideologias. Então aí a letra B fica um pouco estranha, né? A letra A, por enquanto, ainda é a melhor opção. Letra C. São construções do mundo ideal que norteiam o desenvolvimento da consciência e da razão humana. Não necessariamente, porque nesse caso você está elevando a ideologia a como se ela retratasse a realidade de uma maneira objetiva. E não é verdade. Tanto que as duas amigas têm visões diferentes sobre a mesma realidade. Então a letra C seria uma opção distratora, mas como você é inteligente e você está acompanhando as aulas aqui conosco, você não vai errar. Você deixa para lá a letra C também. Letra D. A ideologia seria compreensões humanas que buscam garantir a manutenção da saúde física. O que tem a ver saúde física? Não tem muito a ver, não. Saúde física e psíquica. Letra D também está muito aleatória. Descarta. Letra E. Reuniões de práticas individualistas que descrevem a vida social cotidiana e a instrumentalizam. Reuniões de práticas individualistas? Como assim? Como é que se vai construir uma ideologia baseada somente no indivíduo ou nas práticas do indivíduo? Também não faz sentido. Então a melhor opção que responde a essa pergunta será a letra A. Concepções variadas da realidade social, moldadas por ideias e valores que orientam o modo como os indivíduos interpretam e representam a realidade. Vamos ver? Letra A é a nossa opção correta. Vamos então para a terceira pergunta da aula de hoje. E essa terceira é questão de Enem. Já caiu no Enem e quando caiu no Enem, caiu assim. Quando a taxa de remuneração do capital exceder significa que é mais, né? Substancialmente a taxa de crescimento da economia, vamos repetir. Quando a taxa de remuneração do capital excede acima da taxa de crescimento da economia, pela lógica, a riqueza herdada aumenta mais rápido do que a renda e a produção. Grife essa parte aí. A riqueza herdada aumenta mais rápido do que a renda e a produção. Então, quando a pessoa já nasce numa família que é rica e herda essa riqueza que ela herda, ela tende a crescer mais rápido, se ela for investida, do que as pessoas que trabalham para ter renda, entendeu? É isso que é dito na questão. Então, basta aos herdeiros, que já são de uma família rica, que já tem muito dinheiro, poupar uma parte limitada da renda de seu capital para que ele cresça mais rápido do que a economia como um todo. Sob essas condições, é quase inevitável que a riqueza herdada dos herdeiros, portanto, supere a riqueza produzida ou constituída durante uma vida inteira de trabalho e que a concentração do capital atinja níveis muito mais altos. Aqui existem dois tipos de riqueza diferentes. Entenda, existe a riqueza herdada
e a riqueza produzida pelo trabalho. O que a questão está dizendo é que muitas vezes o investimento da riqueza herdada aumenta mais do que o da riqueza produzida pelo trabalho. Então, se a pessoa já nasce numa família que tem muito dinheiro, basta que ela poupe uma parte do dinheiro para gerar dividendos, esse dinheiro vai aumentar, do que a pessoa que trabalha lá na base da sociedade para conseguir ter uma vida melhor. É isso que a questão está nos apresentando. Pergunta: considerando os princípios que legitimam as democracias liberais, a lógica econômica, qual que é a lógica econômica do texto? Que a riqueza herdada cresce mais do que a riqueza produzida. Enfraquece o quê? O que que essa lógica que a gente viu no texto enfraquece? O que que ela enfraquece? Essa que é a pergunta, tá? Ela enfraquece, letra A, a ideologia do mérito. Correto. Porque qualquer discurso meritocrático, ele cai por terra com essa lógica econômica. A pessoa fala, não, é só você trabalhar que você vai conseguir enriquecer. Nem sempre. A pessoa que já é rica, que já tem um patrimônio herdado, ela consegue enriquecer ainda mais, de forma mais facilitada do que quem trabalha, pelo menos é o que diz o texto, né, em determinadas circunstâncias. Então a letra A, por enquanto, é uma opção boa. Ela enfraquece o direito de nascimento? Como assim? Não tem nada a ver com isso, né? A gente está vendo uma outra coisa. Ela enfraquece a eficácia da legislação. É questão legal, lei, não tem nada a ver também. A gente está falando de riqueza herdada e riqueza produzida. Ela enfraquece o ganho das financeiras. Pelo contrário, ela possibilita o ganho maior das financeiras, né, das empresas que tratam de investimentos, né, e etc. Ela enfraquece a eficiência dos mercados? Também não necessariamente. Então, a que melhor responde a pergunta é a letra A. Ela enfraquece qualquer tipo de discurso ideológico sobre mérito. E aí a gente marca a letra A e acerta mais uma vez. Vamos para a quarta questão da nossa videoaula, né? Que é do Enem Digital. Essa questão lá do Enem Digital, ela caiu desse jeito aqui, preste atenção. O termo manipulação significa uma consciente intervenção técnica em um material dado. Então, manipulação é quando existe uma intervenção. Se a intervenção é de uma importância social imediata, a manipulação constitui um ato político. É o caso da indústria da consciência, grifa esse termo. Indústria da consciência, deixa grifado. Assim, toda utilização de meios pressupõe uma manipulação. Os mais elementares processos de produção constituem intervenções no material existente. Portanto, grifa agora. Escrever, filmar ou emitir sem manipulação não existe. De acordo com esse conceito que a gente está vendo na questão, qualquer coisa que a gente faça ou produza envolve a ideia de manipulação. Por conseguinte, a questão não é se os meios são manipulados ou não, mas quem manipula os meios. Eu vou te dar um exemplo do que a questão quer dizer. Vamos pegar, por exemplo, a internet. A internet é uma coisa boa ou má? Ela não é nem boa e nem má. A internet é um veículo de difusão e compartilhamento de informação. Agora, a forma como você utiliza a internet para fazer isso é que vai ter um propósito bom ou um propósito ruim, um propósito mau. Então, a questão não é o meio, mas é quem utiliza o meio, qual é a finalidade, qual é o propósito de utilizar aquele meio de comunicação ou de informação. Então, a internet, a priori, é neutra. Vai depender de como e de quem utiliza, com qual finalidade, para você considerar que ela é prejudicial ou é benéfica, ok? É isso que o texto traz para nós. Vamos para a pergunta. Esse entendimento acerca dos meios de comunicação, grifa, meios de comunicação. Eu citei a internet como exemplo, tá? Mas existem outros, a televisão, o rádio. Produzido na década de 70. Opa, dica importante. Toda vez que o professor ou a professora que elaborou a questão do Enem, da UEMA, de qualquer vestibular, está fazendo muita questão de te dizer uma data, sempre destaca essa data. Porque nas opções pode ter alguma coisa que esteja fora do contexto que tu vai imediatamente excluir e que não vai ser a opção correta. Então vamos lá.
Meios de comunicação, década de 70. O que esse entendimento está contestando? O que o entendimento, o que a gente leu, está contestando? Letra A. A neutralidade dos mecanismos midiáticos. Faz sentido? Faz sentido. Está colocando em debate se existe uma neutralidade, se não há, se o meio que é neutro, quem utiliza é que determina se é benéfico ou não. Então a letra A está tranquila. Valorização dos interesses particulares. Não é isso que está sendo colocado na questão. Fragmentação do conteúdo, também não é. Crescimento do mercado jornalístico e muito menos controle do poder estatal. Então aqui, mais uma vez, a letra A será a nossa opção correta e assim a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, gente. Professor Marcos Dominício, professor de arte. A gente está dividindo alegrias nesse momento aqui nesse estúdio porque ainda estamos na nossa revisão para o Enem e para a UEMA. Professor, não cai arte na UEMA. Pois é, me passou uma série de xingamentos na minha cabeça agora, mas como eu sou uma pessoa educada e minha intérprete é maravilhosa, eu vou dizer para vocês, não cai arte com conteúdo, mas vocês precisam dela, inclusive para fazer o que nós vamos fazer agora. Interpretação e linguagem visual, que não é só para arte. Você utiliza a arte para aprender, literalmente, a fazer uma leitura simples de uma imagem numa prova, ou no Enem, ou em qualquer vestibular do Brasil, inclusive ao PAS da UEMA. Professor, leitura de imagem? Pois é, gente, nós vivemos num período onde a imagem pesa mais do que qualquer outra coisa. Onde você olha a imagem e você diz assim, é bonita, mas não consegue fazer uma leitura de imagem. E quando eu falo de imagem, eu não estou falando só de uma foto, de um desenho, né? Você é analfabeto visual. Corre lá na plataforma Gonçalves Dias, que nós temos vários vídeos sobre como fazer leitura visual. Isso vai te ajudar muito numa questão simples, onde você olha e a questão pergunta qual o significado desta imagem, ou uma charge, ou um cartoon, ou um cartaz, ou um quadro estatístico que você não consegue comparar. Se nós somos de uma época, atualmente, de um período onde existem redes sociais, onde a base é a fotografia, o vídeo, a imagem em movimento e você não consegue interpretar, aí nós temos um problema bastante sério, né? Quando a gente fala de imagem ou linguagem visual, eu estou falando da roupa que você usa, que eu estou usando no caso, das expressões que você costuma colocar, dos memes que vocês usam em redes sociais. Eu amo meme. Não tenho um pingo de maturidade para memes. Tanto é que eu já passei por um problema, inclusive pessoal, onde eu coloquei um meme numa das redes sociais que brincava sobre uma situação pontual e quem olhou o meme interpretou de uma forma bem pessoal. E aí essa forma pessoal é pautada literalmente na falta de compreensão de como fazer essa linguagem visual. O que eu vejo e eu não entendo, o que eu olho e não compreendo, o que eu percebo e coloco um discurso completamente fora de contexto, porque eu não consigo fazer a linguagem correta, perdão, a leitura correta, porque aquela questão não me permite ou eu não sei fazer esta leitura. Então eu vou jogar bem claro na cara de vocês para que vocês entendam. A linguagem visual, ela não se restringe só à arte. A linguagem visual, ela abrange arte e todas as áreas do conhecimento em qualquer nível, principalmente vocês ou nós que usamos constantemente imagens de redes sociais, imagens da internet. Então vamos começar para a gente entender. Essa necessidade de você entender imagens, eu vou dar um exemplo bem interessante de uma exposição que eu fui aqui em São Luís do Maranhão, nesse exato momento estamos falando de São Luís do Maranhão, onde havia um gigantesco quadro preto com um ponto branco no meio. Cabe perfeitamente isso há mais de 20 anos atrás. E aí alguém criticou no meio da exposição, isso é arte? Né? Deu vontade de dizer assim, você é crítico de arte? Então não faça qualquer tipo de consideração sobre uma coisa que você não conhece. Eu disse assim, aí eu fui ler o título da obra, antes de eu julgar o que era. Era um quadro, do tamanho do quadro branco que a gente tem nas salas de aula, só que era negro, com uma bolinha
ponto branco no meio. Escrito embaixo o título: Brasil, uma luz na escuridão. Isso há mais de 20 anos atrás. Pois é, cabe perfeitamente para o nosso contexto sociopolítico hoje. Um ponto só foi capaz de escrever a situação atual do Brasil há mais de 20 anos atrás e talvez hoje seja literalmente a situação que nós vivemos, né? É uma luz no meio de uma escuridão. Eu estou falando de um elemento visual. Ponto, formas, linhas, cores, tudo isso te traz e te remete a estados emocionais, estados psicológicos, estados psicossociais, né? Visões religiosas. Gente, vocês não têm noção de como a linguagem visual está presente no dia a dia. Nós somos uma civilização que a gente consome imagem demais. E aí você não conseguir fazer essa leitura é um pouco complicado, tirando o fato de que é necessário para evitar, inclusive, falsas interpretações ou interpretações incorretas. Fotogramas do Man Ray. Man Ray era um artista de uma das vanguardas europeias chamada Dadaísmo. Então vamos ler para facilitar o trabalho da minha intérprete maravilhosa. Enem de 2018, texto 1. Também chamado de impressões ou imagens fotogramáticas. Os fotogramas são, numa definição genérica, imagens realizadas sem a utilização da câmera fotográfica. Por isso, tem contato direto de um objeto ou de um material com uma superfície fotossensível exposta à fonte de luz. Essa técnica, que nasceu junto com a fotografia e serviu de modelo a muitas discussões sobre a ontologia da imagem fotográfica, foi profundamente transformada pelo artista da vanguarda nas primeiras décadas do século XX. Representou, mesmo ao lado de colagens, fotomontagens e outros procedimentos técnicos, a incorporação definitiva da fotografia à arte moderna e seu distanciamento da representação figurativa. Bom, isto aqui foi escrito há muito tempo atrás. O interessante é que essa questão de 2018, ela deixa claro o quanto o fotograma e a fotografia são importantes para os nossos contextos sociais hoje. Eu sempre brinco com os meus alunos e, lógico, coloco em discussão o que é uma fotografia em algumas redes sociais que vocês conhecem, que eu não vou citar o nome aqui, escrito sem filtros. Quando eu coloco sem filtros, eu não estou falando de uma fotografia apenas. Eu estou dizendo que eu sou tão perfeito, sou tão lindo, que a fotografia diz exatamente o que eu sou. Só que nesse caso, quando eu falo de filtro, eu estou falando de iluminação, saturação, dimensionamento da cor, matiz, elementos da linguagem visual. Sem filtros é eu colocar alguma coisa para dizer assim, a imagem eu estou tão bonita que eu não precisei pintar a imagem digitalmente. Isso é o aspecto formal. Mas e o aspecto social disso? Bom, né, o que eu estou atrás disso? Eu estou atrás de dizer que eu estou me lançando na internet, talvez, né, vou deixar essa situação mais para vocês. Então, o fotograma é um primeiro estudo, né, que alguns de vocês costumam fazer, chama de luz de contra. Sabe aquela fotografia que você tira com o sol na frente, que você fica só com uma silhueta? É bem semelhante ao fotograma. E aí, quando você começa a estudar essa imagem, você percebe que a imagem vende. Tanto é que você vai lá e, puf, dá um likezinho. Você vai lá e curte a imagem, porque aquela imagem te chamou a atenção de alguma maneira e tu ainda não descobriu o que era. É uma foto de comida, né? É uma foto de alguém que você achou bonito, é um ângulo que você está se sentindo melhor, isso vai valorizar a tua autoestima? Será que algumas redes sociais só tem fotos minhas, e assim por diante? Ou seja, não é só uma imagem, é um reflexo psicossocial do que eu vivencio. A questão é, os fotogramas do Man Ray, texto 2. O que é um fotograma? Para explicar como é que funciona a técnica. Tem um material chamado papel fotográfico, que era muito utilizado anteriormente. Hoje esse processo ele é feito, né, por impressão digital, mas o fotograma era um papel que, se você expusesse esse papel fotográfico à luz, ele queimava. Então, fechava-se numa sala escura com uma luz vermelha, abria-se o envelope de papel fotográfico, colocava-se objeto sobre ele, ligava uma luz durante alguns segundos e fechava. Era como se fosse a sombra, né, marcada, queimada naquele papel, por isso fotograma. Man Ray, raiografia de 1922, isso no início do século XX, beleza? No fotograma do Man Ray,
O distanciamento da representação figurativa a que se refere o texto 1 manifesta-se principalmente na composição experimental fragmentada de contornos difusos. Vou explicar para vocês na prática o que é isso. Quando ele coloca isso aqui, deixa clara a sensação de um beijo, talvez, mas é um beijo que proibido ou permitido? Se esse beijo está proibido, ele está proibido por quê? Ah, agora eu entendi. O fotograma, que não é uma imagem real, mas ele cria sensações diferentes, ele vai me deixar perceber várias interpretações diferentes. E mais ainda, ele ainda corta o fotograma de duas maneiras. Bom, quem são essas duas pessoas? Por que talvez pareça proibido? Por que a imagem está cortada? O objetivo é você questionar, discutir e entender. Ok? Questão 2. Eu achei essa questão maravilhosa. Inclusive, quando foi colocado no Enem, veio um aluno e disse assim, professor, eu não entendi nada. Pois é, porque você não sabe fazer leitura de imagem visual. Aqui está um mapa do Rio de Janeiro, da zona sul, onde fica, né, o Cristo Redentor, Corcovado. Acredito que eu falei certo. Quando as rotas se tornam arte, de Stefan Lund Braco, né, retratos da revista IBGE, isso em 2017. O que ele fez? Ele transformou uma atividade física e esportiva, ao meu amigo Guilherme, que dá aula de educação física, que eu sou fã, né, que tem um canal no YouTube, corre lá. E ele transformou as rotas dessa região, né, em uma leitura visual. Não entendi, professor, explique. Rodando de bicicleta, ele fez pelas ruas do Rio de Janeiro, olhando pelo mapa de cima, o desenho do Cristo Redentor. Caraca, que viagem! Literalmente foi uma viagem, né? Só de bicicleta, esses pontos marcados de vermelho no mapa, na verdade, são as rotas que ele utilizou. E aí, quando ele fotografa, né, o mapa pela vista aérea, ele tem o desenho do Cristo Redentor e é uma das visões. Caramba, que viagem maluca. Texto 2. Stephen Lund, artista canadense, morador em Vitória, capital da Colômbia Britânica, no Canadá, transformou-se em um fenômeno mundial, produzindo obras de arte virtuais, pedalando sua bike. Seguindo rotas traçadas com auxílio no dispositivo de um GPS, isso há um tempo atrás, hoje até fica mais fácil, ele calcula ter percorrido mais ou menos 10 mil quilômetros. Os textos destacam a inovação artística proposta por Lund a partir do, deixar claro, que ele transforma o roteiro de bike dele em uma nova visão, uma nova perspectiva de arte contemporânea. Ou seja, é uma outra possibilidade artística. E aí a gente diz que há um deslocamento das tecnologias em função de suas funções habituais. Eu vou utilizar um GPS, simplesmente que eu pego num celular para me localizar e ele começa a criar novos roteiros com outras concepções, criando desenho, ó que maluco, do Cristo Redentor no próprio roteiro da cidade. Caraca, não sei se eu toparia fazer isso porque é muita distância aqui. E essa região é grande pra caramba. Do Rio, no caso. Combine, de Robert Rauschenberg. Atenção a essa palavra, combine. Eu já falei de fotograma, falei de fotografia com novas tecnologias, agora a gente vai falar do combine. Combine vem da palavra combinar, né? Aqui o verbo está colocado nessa situação para que você entenda de técnicas híbridas, onde uma junta-se à outra. Vou explicar para vocês. A cama do Rauschenberg, óleo lápis em travesseiro, colcha e folha e suporte de madeira. Bom, esse quadro aqui parece um quadro. Visto de cima é como se eu tirasse a foto de uma cama vista de cima, com o travesseiro e a colcha da cama. Caramba, deu trabalho para perceber isso. E aí você tem duas leituras bem distintas, vou começar por essa. Texto 2. No verão de 1954, o artista Rauschenberg, 1925, criou o termo combine para se referir às suas novas obras que possuem aspectos tanto da pintura quanto da escultura. O que é combine ou combine? Acho que acredito, né? Se a Michelle me corrigir em inglês. É você misturar técnicas de várias áreas artísticas diferentes. Nesse caso, da pintura e da escultura. Por isso o termo combine. Para referir suas novas obras que possuíam aspectos tanto da pintura quanto da escultura. Em 1958, Kama foi selecionada para ser incluída em uma exposição de jovens artistas americanos e italianos no Festival de Dois Mundos em Spoleto, que é uma cidade na Itália.
Os responsáveis pelo festival, entretanto, se recusaram a expor a obra e a removeram para um depósito. Calma. Embora o mundo da arte debatesse a inovação de se pendurar uma cama numa parede, Rauschenberg considerava sua obra um dos quadros mais acolhedores que já pintou. Mesmo sendo um dos quadros mais acolhedores que eu já pintei, ele no caso. Mas sempre tive medo de que ninguém quisesse se enfiar nela. Eu esqueci de comentar, não é só um quadro, é uma cama de verdade que ele pendura na parede e ele mistura um objeto tridimensional, que seria um ready-made, uma escultura nesse caso, com pintura e transforma numa nova perspectiva artística. A questão é, a obra de Rauschenberg chocou o público na época em que foi feita e recebeu forte influência de um movimento artístico que caracterizava-se pela nota. Ele começa a colocar esse princípio de novas tecnologias e intenções da arte antes mesmo da arte contemporânea ser consolidada como arte contemporânea. Então a gente pode dizer que é uma exploração, letra B, insólita de elementos do cotidiano, dialogando com o ready-made, aquilo que eu falei para vocês. Professor, eu não sei o que é um ready-made. É quando eu pego um objeto que tem uma função, a cama, qual é a função dela? Dormir. E coloco um valor artístico a ela e coloco ela como um objeto para ser pensado como uma obra de arte. Ou seja, ele sai da zona dele, né, de utilização prática e vai para uma nova categoria que é como eu vou analisar este objeto como uma possível obra de arte. Ready-made. Exemplo de uma ready-made conhecida, né? A fonte de Duchamp, que é aquele vaso sanitário que gera polêmica até hoje. Certo? Decolagem. Eu estou colocando algumas técnicas que já foram trabalhadas no Enem e em outros vestibulares para que a gente possa entender que a arte ela não é linear, que a arte não está dentro de uma caixinha, que as artes visuais elas permitem várias técnicas diferentes, não somente a pintura tradicionalmente ensinada em escolas. Decolagem. A técnica da decolagem, utilizada pelo artista Mimo Rotella em sua obra Marilyn, é um procedimento artístico representativo da década de 60. Antes de eu falar da obra, eu quero comentar sobre um fato bem atípico. Tive um aluno de sala de aula que recentemente voltou a ter contato comigo. Aí ele disse, professor, eu adorava suas aulas, mesmo não sabendo desenhar nem pintar. Mas hoje eu descobri que, como o senhor batia sempre na tecla, que você não precisa saber desenhar e pintar para traduzir emocionalmente o que você sente. E ele descobriu na técnica da colagem e decolagem, essa mistura de elementos, uma forma de expressar, e ele é advogado, uma forma de expressar as angústias emocionais, sociais, políticas dele. Por quê? Porque na técnica ele conseguiu se identificar. Ou seja, ele, como ele mesmo disse, ele não pinta, ele não desenha, mas ele consegue expressar com a colagem ou a decolagem esse tipo de situação. Achei interessantíssimo. Marilyn, 1979, serigrafia colorida e colagem de papel rasgado em papel branco. A questão é, no caso da decolagem, o objetivo é fazer conviver campos de expressões diferentes e integrar novos significados. Aquilo que eu falei para vocês, na hora que eu falo e explico o que realmente aconteceu sobre a decolagem, né, inclusive alguns processos terapêuticos que algumas pessoas trabalham, a colagem, a decolagem, ela é uma representação bem forte sobre isso. Leitura visual, eu entender o que eu estou vendo. Nada é tão representativo da experiência estética como uma imagem, seja de algo etéreo, fantástico ou materializado na forma natural ou cultural. Meira, em Pilar, 2014. Nossa vida é rodeada por imagens e sabe-se da importância de conhecê-las, refletir sobre elas e significá-las. Sobre a leitura e apreciação de imagens é incorreto. Quando eu falo de imagens, eu vou colocar uma situação bem pontual que nós estamos vivendo no panorama político, né? As cores utilizadas da bandeira nacional que foram apropriadas por grupos específicos para representar estruturas político-partidárias. Bom, fica bem claro, eu não vou entrar no mérito da questão. Quando você olha heróis, por exemplo, que são de quadrinhos e de filmes, você percebe nesses heróis a roupa, as cores da bandeira norte-americana nesses heróis. O Homem-Aranha, o Superman, a Mulher Maravilha, entre outros. Eu coloquei alguns. O Capitão América, para ficar mais claro. Então, essa leitura visual, ela está nítida na tua cara, está gritando na tua cara o que é e você se recusa a ver. Então, quando você fala de apropriação, é a leitura visual que dita. Nós vivemos num mundo onde a imagem
é tudo. E se você não sabe fazer essa leitura de imagem, a gente tem um problema muito sério. Deixar claro que ela não pode ser carregada dos seus próprios eu achos, entre aspas, porque aí você não está fazendo uma leitura visual, e sim colocando seu ponto de vista inabalável e acreditando que ele está certo. Então, nesse caso, a leitura visual de imagens envolve uma contemplação ativa em diálogo com a arte ou não. Na verdade, para ler uma imagem, é preciso fazer o uso de técnicas específicas e interpretação para que se possa decifrar de forma precisa a mensagem presente nela. Eu vou repetir aquilo que eu estive falando, eu vou até colocar uma, né? A obra do Bensky, A Bandeira Americana, em homenagem ao George Floyd, o homem preto que foi assassinado nos Estados Unidos, com um quadro, alguém vai ter que arrombar essa porta. O quadro do Floyd, uma vela, né, flores e a bandeira sendo queimada por essa vela. A imagem é pesadíssima. Nesse caso, eu entro com a questão da leitura visual. Leitura visual é ímpar, é essencial em qualquer prova. Professor Marcos Dominici, faça uma leitura visual. Professor de arte, fui. Olá, gente, professor Marcos Dominici, professor de arte, e a gente vai continuar nossa revisão para o Enem e para o PAS da UEMA. Aí eu vou repetir o que eu tenho dito em todas as aulas. Arte não existe no Enem como conteúdo, mas você vai utilizar a arte para fazer interpretação, principalmente no PAS da UEMA, no que trata de obras literárias, a gente vai falar sobre elas. O assunto hoje é linguagem teatral. Então alguém pode dizer assim, mas professor, o que linguagem teatral tem com o Enem? Pois é, né, gente? Uma das obras que caiu no ano anterior no vestibular da UEMA, no ano anterior e no outro ano anterior, né, muitas dessas obras tinham formatos de livros, no caso, né, em formato de texto teatral ou texto dramatúrgico, aquele onde você tem o nome do personagem, a fala dele assim por diante, que é utilizado, nesse caso a produção literária, é utilizado para o quê? Para você fazer uma peça de teatro. Só que quando a gente fala de linguagem teatral, algumas pessoas acham assim que está longe, é só alguém num teatro físico, tipo o maravilhoso Teatro Arthur Azevedo, apresentando e alguém assistindo. Não é bem assim. Os três elementos essenciais do teatro são o ator, o texto e o público. O ator é quem faz a ação. O texto é a ação a ser contada. E o público é quem assiste a ação. A gente chama isso aí de tríade dos elementos essenciais do teatro. Se você tiver um mínimo de percepção, simples noção, você vai entender que essa tríade essencial, ela acontece inclusive no teu dia a dia. Como assim, professor? Sabe aquele casal apaixonado que está no local público, onde eles fazem juras de amor, e se tiver gente ao redor, bem ali você já tem uma cena teatral. Porque normalmente nem ele, nem ela, ou qualquer gênero que seja, orientações que sejam, nenhum dos dois normalmente fala com os outros de uma forma melosa, em alguns casos de casais, né? Ou de uma forma apaixonada, e cria um personagem para dizer, oh, eu amo você, você é a coisa mais importante da minha vida. É meloso. Teatral. Pois é. Tem gente me olhando aqui no estúdio, se identificando na situação e se acabando de rir. Por quê? Porque os casais apaixonados, eles são teatrais. Então, quando os casais apaixonados estão lá, eles são os atores. O que eles falam é o texto. Quem tiver ao redor é a plateia, o público. Vamos fazer outro exemplo? O que é a coisa mais maravilhosa do mundo do que briga de vizinho em subúrbio? Ah, gente, é uma delícia. Quando não é você o vizinho da briga, né? A briga é o texto, os vizinhos são os atores. Quando alguém grita, iu, na frente da briga, seja no fundo do quintal, por causa daquela cerca que o vizinho invadiu, ou uma árvore que deixou as flores sujando o quintal do vizinho, e a briga vai lá para frente e já tem plateia, ali você tem literalmente a teatralidade acontecendo. Por quê? Porque tem gente que não chega, eu sempre digo isso, a gente diz muito isso no teatro. Para quem não sabe, eu não sou só arte educador, sou professor também de teatro e produtor cultural. Então tem gente que não chega, tem gente que estreia, né? Aquela amiga que você tem na escola que ela já levanta o ombro e diz assim, amiga, babado. Pois é, ali ninguém fala daquele jeito, a não ser tua amiga. Ou então os garotos da escola, que eles se entortam todos,
né? E aí soltam bem maranhense, égua doido, né? Pois é, mais ou menos esse tipo de situação. É um personagem, pra gente é personagem. Então a linguagem teatral, ela está muito mais perto do que você imagina. E aí quando você tem uma questão dessa, numa prova do Enem, ou você tem livros desse tipo, e interpretações desse tipo, em provas de linguagem e códigos, tanto na UEMA ou qualquer outro vestibular, qualquer outra prova, inclusive da sua escola, aí você tem a interpretação e a leitura teatral, a linguagem teatral sendo aplicada naquela questão. Cai arte no Enem? Cai arte na UEMA? Pois é, gente, vai muito mais além do que você imagina. Questão 1, teatro mágico. É um grupo de teatro que existe, realmente explicar para vocês sobre ele. O grupo Teatro Mágico apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop, da música folclórica brasileira. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX, a partir da... Eu tenho que explicar algumas coisas sobre essa questão. Teatro Mágico, né, é o nome do grupo de artistas, não é teatro somente, certo? Tem outras manifestações, então o nome do grupo é Teatro Mágico, certo? A ópera, o que é ópera? Professor, eu detesto ópera, tu não sabe nem o que é, doido, como é que vai detestar? Ópera, na verdade, é uma forma teatral de contar uma história de maneira cantada. Como eu não falo italiano, como você não deve falar italiano, e se alguém falar italiano vai entender que o que eles estão cantando com uma técnica musical chamada área, ou o estilo musical chamado área, a ópera não é a música em si, a ópera é contar uma história cantando de uma forma específica. E aí, se você consegue entender a história, você sabe, né, e pode se emocionar, porque toda ópera é trágica. Olha, o professor não fazia ideia. Pois é, às vezes a gente faz levantamentos de opiniões a partir de coisas que não sabemos. A ópera é uma história cantada. O balé não é só uma dança. O balé, como apresentação teatral, a apresentação cênica é uma história dançada. Se eu consigo entender a história, eu entendo o que eu estou vendo. Certo? No caso do teatro mágico, eles utilizam a relação da ópera europeia do século XIX a partir de quê? Da integração de diversas linguagens artísticas. Vocês estão vendo na imagem? Né? Duas artistas de circo. O circo é uma manifestação cênica, é um segmento do teatro que ganhou vida própria, é outra situação. A música faz parte da apresentação do teatro mágico, que também pode ser utilizada como é utilizada a ópera para contar uma história. Então eu tenho a apresentação circense, né, um processo de figurino e caracterização para criar personagens, a música que conta uma história, num espetáculo que mistura rock com outras tendências. Ou seja, não é só uma apresentação teatral, não é só uma apresentação musical, vai mais além do que isso. Um exemplo disso é que os artistas que são lançados no mercado da música hoje, eles não são apenas músicos. Eu comentei recentemente com alunos meus. Quando você vê um clipe de um artista que lançou a música, preste atenção que há literalmente um exímio trabalho de produção artística naquele vídeo. É contada uma história naquele vídeo. E aí, quando você joga o vídeo na internet, a quantidade de visualizações deixa claro se o público gostou ou não. Ou seja, esse artista que é cantor, ele precisa ser performático para fazer um filme, um clipe é um filme, para lançar na internet, para que ele consiga vender a música dele. Então, eu não tenho só música, eu tenho música e produção do cinema, numa produção audiovisual que vai ser lançada numa plataforma de streaming. Caramba, é muita informação. Pois é, e a gente compra sem saber exatamente o que é. Elementos do teatro. Texto 1, para facilitar a vida da minha intérprete. Vamos ler juntos. E aí eu vou explicando. A arte dramática é um objeto semiótico por natureza. Professor, o que é semiótico? Explico já. O conceito do que entendemos hoje por teatro é originário do verbo grego chamado theastai. Significa ver, contemplar, olhar. Tão antiga quanto o homem, a noção de representação está vinculada ao ritual mágico e religioso primitivo. Acredita-se que o teatro nasceu no instante em que o homem primitivo colocou e tirou a máscara diante do espectador, com plena consciência do exercício de simulação, de representação, ou seja, do signo. Tendo em seu alicerce o princípio da interdisciplinaridade, o teatro serve-se tanto da palavra enquanto signo, como de outros sistemas semióticos não verbais. Não entendi nada, professor. Pois é, vamos começar pelo
semiótico. Semiótico é uma projeção, de maneira bem grosseira, é uma projeção tanto visual quanto gestual, que você pode interpretar ou não, assim por diante. Continuo sem entender. Então vamos lá. Eu tenho óculos. Alguns de vocês utilizam o óculos dessa maneira. E o ato de você mexer constantemente no óculos deixa bem claro para quem entende semiótica que você está nervoso. O que é semiótica? Eu analisar símbolos, gestos, comportamentos, imagens e entender qual é a mensagem implícita ou até mesmo explícita ali. Para quem não tem noção, eu vou expor as meninas daqui do estúdio. Uma mulher que mexe muito nos cabelos, ela quer dizer para alguém, né, preste atenção, imbecil, que eu estou falando contigo e tu não está me dando atenção. E elas estão rindo porque isso acontece. E às vezes você não se dá conta que o teu nervosismo, ele se dá no cabelo. A tua, né, liberdade de expressão se dá no cabelo, que alguns de vocês mexem dedos e unhas quando estão nervosos, que os dedos travam. Pois é, esse é o processo semiótico. Para quem trabalha com a atuação, com o teatro, com a linguagem teatral, isso para a gente é material de observação de estudo. Pois é. Aí ele diz o seguinte, a máscara diante do espectador. A máscara, teoricamente, é alguma coisa que você coloca sobre o rosto. Mas quando você assiste, por exemplo, um reality, que alguém diz assim, as máscaras caíram. Eu já vi muito essa expressão. Gente, a máscara é um símbolo, é um signo. Você cria uma máscara, você cria um personagem. A palavra hipócrites, que é uma palavra grega, significa aquele que imita, aquele que mente, aquele que é falso. A palavra na Roma antiga é chamada de persona, que significa máscara. Então, você cria um personagem para ser aluno. Você cria um personagem para ser namorado, namorada. Você cria um personagem para ser pai, mãe, um personagem para ser filho. Eu sempre brinco que a intenção do falar ela é muito interessante quando você diz para a mãe, ei mãe, essa vaca mugindo significa, na intenção, onde é que está aquela camisa que eu não consigo achar, que eu deixei, que eu preciso da camisa agora? Aí a mãe responde, está na segunda gaveta ali do guarda-roupa, do armário, né? Ah, eu já procurei, eu não achei. Ela diz assim, tá aí, e se eu for aí, eu vou esfregar a tua cara nessa roupa, né? Nessa gaveta. Gente, isso é extremamente teatral. É tão teatral que eu tenho certeza que na hora que vocês ouvirem, vocês vão se identificar, porque todo mundo já passou por isso. Ou seja, tem todo um trabalho de intenção dramática, tem um trabalho de atuação, tem um trabalho de códigos construídos a partir do gesto e da voz, né? Qual elemento lida com códigos construídos a partir desse gesto e voz, responsáveis não só pela performance do espetáculo, mas também como pela performance da linguagem, né? Aí vem o texto 2, que é um espetáculo da minha companhia de teatro, que a gente montou, chamado Corcunda de Notre Dame, onde a gente assina texto, figurino, etc, etc, etc. O Corcunda de Notre Dame é montagem com alunos do Grupo Teatral Improviso. Então, o que a gente está falando desses elementos? O gesto, ou corpo, é um dos organizadores fundamentais da gramática do teatro. É no gesto e também na voz que o ator cria a sua personagem, a sua persona, a sua máscara. Letra E. Repetir. Não tem coisa mais interessante do que você aprender a fazer a leitura dos corpos, e isso para o ator é natural. Quando você assiste um filme, assiste uma série, assiste uma peça de teatro, o corpo desse ator, ele é trabalhado para fazer acreditar que aquilo é real. Resultado da situação, ele não anda daquele jeito, ele não gesticula daquele jeito. Por quê? Porque ele faz um estudo muito grande. E no teatro, o corpo é uma das ferramentas essenciais para que o ator construa seu personagem. O corpo e a voz. Eu sempre digo que a voz ela pode ser trabalhada ao longo de um exercício teatral, de uma montagem teatral. Mas o corpo, você desconstruir, conhecer os limites dele como estrutura e ferramenta para criar um personagem, ele é trabalhoso. Questão 3. O teatro possui também uma responsabilidade social, fazer a integração de indivíduos e oportunizar-lhes exercer seus direitos de subjetividade, como também saber viver em conjunto. Na apresentação teatral, notam-se profundamente as dimensões que envolvem a arte de atuar, tais como... Gente, eu sou artista, não sou só professor. Eu digo que ser artista num país como o Brasil é você ter literalmente a consciência de que é um ato de resistência política.
Por quê? Porque quando um de vocês escolhe ser artista, você já tem literalmente a família toda contra. Se você não tem a família, você tem amigos. Se você não tem amigos, você tem tios, parentes, primos, que vão te condenar e vão dizer assim, mas tu vai viver de quê, né? Se tu é artista? E aí alguns de vocês começam a entender que a arte, seja música, seja dança, seja pintura, seja o desenho, seja a fotografia como mecanismo dessa expressão, seja outra forma, né, produção audiovisual, ser artista nesse país é você lutar literalmente contra tudo para expressar aquilo que você pensa, que você sente e quer deixar um legado, ou pelo menos deixar com que as pessoas discutam. Então, a arte, inclusive, eu sou professor de aulas de teatro, eu tenho recebido muita gente que tem vindo para as aulas de teatro com laudos médicos em função de terapias, necessidade de conseguir e entender autoestima, né, depressão, entre outras coisas. E eu não sou médico, então significa dizer que as pessoas que estão receitando a arte, nesse caso o teatro pontualmente, elas estão vendo ferramentas, inclusive, né, como recursos de cura a partir dessa própria compreensão no que trata de intensidade, como você se vê, intencionalidade, aquilo que você fala, que você diz e que às vezes é difícil verbalizar, né? Porque algumas pessoas, quando estão tristes, elas se fecham, mas as pessoas não conseguem entender ou ler essa partitura corporal. Vontades, sentimentos, persuasão e determinação. Eu vou colocar uma das manifestações teatrais, artísticas, que a gente utiliza muito no teatro, que eu brinco. Quem dança é feliz. Que a pessoa termina de dançar, ela está assim, ó, com um sorriso no rosto, fazendo assim, ó. Tem gente aqui no estúdio que está concordando porque é da área de dança. E aí a pessoa não consegue explicar para o outro por que ela dança. Ela passa a noite inteirinha num festival, dançando a semana inteira em apresentações culturais em São Luís. Quando chega de manhã está mortinha, mas está feliz. No teatro não é diferente. Eu comentando ontem no ensaio de teatro, quando você termina de apresentar, que a plateia se levanta e te aplaude, né, tu já ganhou metade do mundo, porque a tua autoestima ela já está bem ali. Você vai lá para receber aplausos. E se você sabe que você está fazendo um trabalho bem feito, aquilo te faz um bem tão grande que você descobre que a vida é mais fácil a partir daquilo ali. É terapêutico? Com certeza, porque teus sentimentos, a tua persuasão em te entender e a tua determinação em fazer é inexplicável para quem está simplesmente olhando. Porque o que a gente fala, por exemplo, do processo da dança, da música ou do teatro, vou utilizar esses três, né? Ei, tu é músico? Tu é cantor? Ou canta uma musiquinha aí pra mim, né? Ei, tu dança, né? Faz uma dancinha aí pra mim. Tu faz teatro? Faz uma peça, chora pra eu ver. Dá vontade de dar uma murrada na cara, né? Porque ninguém sabe exatamente o processo que se faz. Quem é de teatro sabe o que eu estou falando. Eu não posso, eu tenho ensaio. Né? Eu digo que o pessoal do balé passa por isso. São horas de ensaio e treino durante o dia, dias de ensaio durante a semana, semanas de ensaio durante o mês, meses de ensaio durante o ano para apresentar uma vez para alguém dizer assim, é legal. E a gente tem noção do nível de força, de determinação, inclusive de procedimentos que você vai utilizar para a vida inteira. Minha sugestão para vocês é, façam teatro, mas não façam teatro para serem somente artistas. Façam teatro para se conhecer. Façam teatro para falar melhor. Façam teatro para serem mais críticos. Façam teatro para conviver melhor com gente, que é difícil, né? Enem 2019, lendo o texto. Em suas produções, nem o olho, nem o ouvido são capazes de encontrar um ponto fixo no qual se concentrarem. O espectador das peças de Foreman é bombardeado pela multiplicidade de eventos visuais e auditivos. No nível visual, há contínuas mudanças da forma geométrica do palco, mesmo dentro de um ato. A iluminação também muda continuamente. Suas transformações podem ocorrer com lentidão ou rapidez e podem afetar o palco e a plateia. Os espectadores podem, de súbito, se ver banhados de luz quando os canhões são voltados para eles sem aviso. Quanto ao som, tudo é gravado, buzinas de carros, sirenes, apitos, trechos de jazz, bem como o próprio diálogo dos atores. O roteiro, o texto é fragmentado, composto de frases curtas, aforísticas, desconectadas. O objetivo disso é a descrição desse teatro ontológico histérico desse dramaturgo americano chamado Richard Foreman, representa uma forma de fazer teatro marcado pela
subversão aos elementos tradicionais da narrativa teatral. Professor, não entendi nada. Narrativa. O que é narrativa? Vamos pela estrutura básica do que vocês estudam, né, em gramática, entre outras coisas. Narrativa é como você conta a história. Aí, né, tem gente que vai contar, ela exagera. Tem gente que está contando, eles literalmente gesticulam e mostram. Aí ela pulou, a pessoa pula. Narrativa é quando você se entorta todinho para dizer assim, olha, a minha amiga do estúdio, e ela vai baixando para que todas as pessoas consigam ouvir. Tem gente que faz narrativa e grita lá do outro lado da pista, né? Ou então do vizinho, ei, você sabia que não sei quem ficou... Ei! Começa a fofocar. Narrativa é fofoca. Narrativa é como você conta a história. A narrativa linear é aquela onde você normalmente coloca início, meio e fim. Ele utiliza uma série de elementos como luz, como desconforto, sons, barulhos, para criar uma tempestade na tua cabeça e criar novas formas de você perceber a narrativa. Para que isso é importante? É quando você assiste um filme e diz assim, o filme é legal? É, mas eu não entendi. Tu não admite que não entendeu. Normalmente tu diz que não gosta. Ou seja, quando essa narrativa não é linear, não é tradicional, não é teatral, como início, meio e fim, você fica balançado, porque tu não sabe onde começa, onde termina, assim por diante. Então a ideia é entender exatamente que não existe só um padrão de narrativa. Existem várias narrativas diferentes. Por causa disso que alguns de vocês gostam de filmes estranhos e não sabem o motivo. E aí eu vou deixar a dica para vocês. Corram lá na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube. Está cheio de aulas sobre linguagem teatral e narrativas. Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço. Façam teatro. Fui. Hello everybody, I'm Teacher Michele. Olá pessoal, sou a professora Michele de inglês. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso preparatório Paz do EMA e Enem. Pessoal, nós vamos dar sequência nas nossas aulas com foco na interpretação textual. Como vocês sabem, a prova de inglês tem o foco na interpretação. Você vai analisar o texto, sempre considerando aquilo que é questionado. Perguntas normalmente relacionadas à sua capacidade de compreensão, de entender o que o texto está falando. Em alguns casos, como acontece de vez em quando na prova da UEMA, você pode ter algumas referências gramaticais, mas em geral, interpretação de texto, sempre analisando o contexto em que aquelas expressões estão inseridas. Bom, hoje nós vamos falar especificamente de um gênero textual muito frequente no Enem. Textos informativos como news articles, que são os artigos de notícia, são muito frequentes na prova de inglês do Enem. A UEMA não usa com tanta frequência os textos de notícia, tá? Esse gênero notícia, relato de um fato. Mas a UEMA usa textos informativos. Textos, por exemplo, mais recentemente nós vimos, falando sobre contextos culturais, textos que falavam sobre a história dos pets e a relação entre as pessoas, ou mesmo textos bem específicos falando de vegetais, do plantio de alguns vegetais, como que essas plantas crescem, como que elas devem ser replantadas. Então são temas informativos, mas não necessariamente a notícia. Então nós vamos falar um pouquinho desse gênero ou desse tipo de texto, tá bom? O que a gente destaca? News articles are non-fiction text, ou seja, os artigos de notícias são textos não fictícios, são textos baseados em fatos. Com isso, a gente observa que o objetivo desses textos é de informar, de educar os leitores a respeito de um evento da atualidade. Então, quando a gente vê current affairs ou events, são assuntos ou eventos atuais, correntes. Bom, o que eu destaco desse tipo de texto? Nós temos as notícias, que é muito frequente no Enem, como eu já falei. Vale a pena vocês olharem, por exemplo, alguns dos veículos mais famosos em língua inglesa. New York Times, por exemplo, que é um jornal americano, The Washington Post, BBC, são alguns sites que vocês encontram em inglês. E algumas dessas notícias são extraídas desses veículos. Artigos online, biografias, textos ou brochuras, posters, imagens que falam sobre informação.
como, por exemplo, os infográficos ou os panfletos que trazem informações ou sínteses de eventos. Reviews, que são as críticas, as revisões, textos que têm, por exemplo, como objetivo analisar como foi a estreia de um filme, como foi a estreia de uma peça teatral, de um livro, o lançamento dele. Então, análises que são baseadas em críticas de especialistas. Outra coisa que eu quero destacar com vocês é que esse tipo de texto, eles trazem alguns elementos que normalmente são padrão. Então, por exemplo, titles and subtitles, títulos e legendas. É frequente você observar isso, tem sempre uma fonte de onde aquele texto foi retirado. Cabeçalho ou as manchetes, que vai dar um destaque para você e vai te ajudar no processo de interpretação. Termos que estão destacados, também grande frequência. Eu sempre digo para os meus alunos que se o autor se preocupou em colocar alguma coisa sublinhado, em negrito ou em itálico, é porque aquilo é importante. Então, vale a pena você dar uma atenção um pouquinho maior para isso. Palavras-chave, diagramas, tabelas, gráficos, mapas, infográficos que misturam aquela ideia da percentagem com uma informação escrita, números e as fontes. Então, são exemplos que vocês vão encontrar nesse tipo de texto, nos textos que trazem como característica a informação. Olha, por exemplo, vamos analisar algumas questões para a gente ir para a parte prática. Olha esse texto que já vem com o título. Olha como o título te desperta algumas informações. Ele te ajuda a acionar o seu conhecimento prévio sobre determinado assunto. Olha o título, New Vaccine Could Fight Nicotine Addiction. De cara, tem algumas palavras que te chamam a atenção, ó. Vacina, nicotina. Então, é um texto que está falando sobre alguma coisa relacionada à saúde, a questão do tabagismo. Então, você consegue perceber o assunto a partir do título. Dica que eu dou para vocês sempre, leia primeiro o enunciado. Então, vamos lá para a questão para a gente ver o que a questão está pedindo, para você já saber o que você tem que procurar no texto. Muitas pessoas tentam parar de fumar, mas fracassam e sucumbem ao vício. Então, olha que interessante no enunciado. Ele está falando do vício, como vocês viram no título, nicotina. Então, está falando do vício no cigarro. E ele está chamando a atenção para a tentativa das pessoas de pararem e não conseguirem. Então, o enunciado já te deu isso. Na tentativa de ajudar os fumantes, pesquisadores da Weill Cornell Medical College, que é uma faculdade, estão desenvolvendo uma vacina e aí eu tenho as alternativas. Então, com base nisso, eu vou pesquisar lá no texto qual é a ideia dessa vacina que eles estão procurando desenvolver. Vamos para o texto, então. Nova vacina poderia combater o vício à nicotina. O título já te dá a resposta, o título já te mostra qual é a ideia dessa vacina. Se você continuar o texto, você vai encontrar informações adicionais. Sempre lembrando, palavras parecidas com português, palavras que você já conhece, palavras que se repetem com frequência. Tudo isso é estratégia que você usa para fazer a interpretação. Olha aqui nesse primeiro parágrafo o destaque do Antibody Producing Vaccine. É uma vacina que tem como objetivo produzir anticorpos, produzir no nosso corpo uma forma de combater, no caso, essa toxina, tá bom? To help kick the habit, para ajudar a pessoa a se livrar desse hábito. Então, o título, com essas informações introdutórias, ele já nos ajuda na interpretação. Então, qual é a ideia dessa vacina? O que essa vacina pode fazer? Justamente ativar essa produção de anticorpos para combater a nicotina. Percebe que o título te deu a pista e lá no corpo do texto nós encontramos a informação específica, certo? Vamos para a próxima. E só lembrando a questão da fonte que eu falei para vocês. Olha aqui a fonte, ó,
Toda vez que vocês virem essa palavrinha news na fonte, é porque é notícia. É porque veio de um veículo de mídia, tá bom? Então, VOA News é Voice of America, Voz da América. É um veículo de imprensa dos Estados Unidos. Próximo texto, nós temos aqui um texto da BBC, que é uma rede de notícias britânica, e ele tem um título também que vai te ajudar na interpretação. Normalmente as notícias vêm acompanhadas de manchete. Italian University switches to English. A universidade italiana para o inglês. Switch, talvez é uma palavra que você não conheça, mas pelo texto você consegue identificar do que está falando. Switch significa mudar, fazer a troca, tá bom? Então, o título traz algumas palavras-chave. Vamos lá para o nosso enunciado para ver o que está sendo tratado. A fonte, como eu já mencionei, BBC, que é um veículo britânico. Olha o enunciado da questão. As línguas têm um papel importante na comunicação entre as pessoas de diferentes culturas. Formação básica, só te dando um contexto sobre o assunto do texto. Qual é o assunto? Línguas, processo de comunicação, o veículo que você usa para se comunicar. Diante do movimento de internacionalização no ensino superior, a Universidade Politécnico de Milano decidiu. Então, olha só, nesse enunciado, uma palavra que se destaca, internacionalização. Quer dizer, transformar uma instituição local em uma instituição que tenha um alcance internacional. Então, considerando esse processo de você internacionalizar, a universidade adotou uma medida. Então, vamos voltar para o texto. Olha o título. A universidade italiana, ela muda para o inglês. Então, olha a relação entre o que o enunciado nos falou com o título. O enunciado destacou que uma universidade italiana está passando por um processo, ou está reconhecendo o processo de internacionalização. E o título destaca que a universidade decidiu usar o inglês, usar a língua inglesa. Por que a língua inglesa? Porque o inglês atualmente tem status de língua franca, de língua universal. É o idioma que pessoas de diferentes países usam para se comunicar, bom? Então vamos lá. O texto, ele chama a atenção. Usando o seu conhecimento prévio, você vai pensar. Universidade da Itália, faculdade na Itália. A Itália tem como idioma o italiano, não é inglês a língua oficial, é o italiano. Mas para fazer parte e para se engajar nesse movimento da internacionalização, eles decidem adotar o inglês. Olha o primeiro parágrafo, ó. O foco da pergunta foi Universidade de Milano. Olha aqui a universidade, ó. Politécnico de Milano. Is going to switch to English language. Vai mudar para o inglês. The university has announced, a universidade anunciou, 2014 most of its degrees. Então, ele está chamando a atenção que de 2014 em diante, a maioria dos seus cursos superiores, inclusive os cursos de graduação, vão ser acessados e ensinados em língua inglesa, ao invés do italiano, que é a língua nacional. Então, olha que para achar a resposta, eu não preciso ler o texto todo. É uma coisa que eu sempre falo para vocês nas nossas aulas, quando a gente vai resolver as questões. Então, qual é a decisão? É justamente substituir a língua nacional, que é o italiano, para inserir o inglês nesse contexto de globalização, tá bom? Vamos para mais um. Outro texto de notícia também com o título que se destaca e a fonte é New York Times. Normalmente nas notícias vocês vão observar o título e vai aparecer uma referência, por exemplo, de onde o texto veio, quem escreveu, quem é o autor. Isso é um padrão que as notícias utilizam. Então, por exemplo, Stillman é o jornalista, New York Times é o veículo, é o meio de comunicação, o jornal de Nova York. O título diz, Monks Embrace Web to Reach Recruits. Aqui tem uma palavra monks que talvez você não conheça, mas eu já vou mostrar para vocês o significado dela. Web, vocês sabem que é a rede, recruits, recrutas. Palavras parecidas com o português. O enunciado chama a atenção para o seguinte, a internet
costuma ser um veículo de comunicação associado às camadas mais jovens da população, embora não exclusivamente a ela. Tá? Então, ele te dá um contexto. Os jovens, apesar de não serem os únicos, com maior frequência usam a rede para obter informação, como veículo de comunicação. Segundo o texto, a razão que levou os religiosos a fazerem uma campanha publicitária na internet foi o ou a. Então, olha o que o enunciado trouxe para nós. Grupos religiosos. Então, o título destacou a palavra monks. Se está no título, é importante você fazer um esforço para tentar identificar o que é. Olha nas alternativas uma palavra que aparece em todas. Monge, monges, monges, monges. Ou seja, monks, que está lá no título, se refere a monges. Os monges são os religiosos que a notícia está focada. Fazerem uma campanha publicitária. Então, a gente observa que a notícia está falando de uma campanha que os monges fizeram na internet, na rede. O título está chamando atenção para quê? Rede recrutas. Então, olha como o título já te dá a indicação da resposta, já te dá a pista do que você tem que procurar. Lembra que o Enem trabalha com essas questões mais globais, a sua capacidade de identificar o assunto do texto. Tá? Então, o texto discorre o seguinte: The Benedict Monks, os monges beneditinos, trazem dessa instituição aqui, ó, dessa localidade, tiveram um problema. Tá? Então, o texto, o primeiro parágrafo dá essa introdução. They are aging and their numbers have fallen to 12. Eles estão envelhecendo e a quantidade caiu para 12, comparado com 24 em 69. O título falou de recrutas. Tá? Então, os monges decidiram ir para a internet para elaborar uma campanha com vídeos, blog, tudo isso é parecido com português, tá? Eu estou mostrando para vocês como você analisaria o texto. Cantos gregorianos, um toque, ringtone, vocês sabem, é o toque do telefone, né? O toque do celular, a musiquinha que a gente ouve quando o telefone toca. Então, eles decidiram usar essa campanha como forma de alcançar a geração mais jovem. Aí tem uma citação, quando você vê aspas, é porque é a fala de alguém. Tá? Então, alguém disse, se a internet é o jeito que o jovem se comunica, então é lá que a gente tem que estar. É lá que nós temos que procurar divulgar a nossa informação. Essa palavra embrace quer dizer abraça, ela tenta trazer, ela tenta atrair, através da rede, o maior número de recrutas. Então, os monges abraçaram a rede, eles usaram a rede como veículo para alcançar novos recrutas. Vamos ver quais as alternativas a gente tem? Olha a letra A busca por novos interessados pela vida religiosa do monge, ou de monge. Então, é uma forma de trazer novas pessoas para compartilharem esses princípios. Bom? Mais uma para a gente dar seguimento. Aqui observa uma diferença logo de cara. Não tem título, tá? Então, isso já é um elemento que vai te demandar, vai pedir para você, olhe o enunciado primeiro para você ir tendo pistas. Por que essa questão é um pouquinho diferente? Porque ela é de vestibular. O foco dessa pergunta, ou a base dessa pergunta, não é o Enem. O Enem normalmente usa notícias que trazem títulos. A FUVEST trouxe esse texto e esse texto não tem o título. Qual é o veículo? The Guardian. The Guardian é um jornal muito citado também no Enem, que tem como fonte o inglês britânico, tá bom? The Guardian também é do Reino Unido. Olha o enunciado da questão. De acordo com o texto, para os proprietários de restaurante, a principal vantagem dos aplicativos de entrega de comida é que eles... Então, você já sabe pela questão o que o texto está falando. O texto está falando de aplicativos de comida e da relação que esses aplicativos têm com os proprietários dos estabelecimentos que os usam, no caso, os estabelecimentos dos restaurantes. O foco da pergunta é qual é a vantagem, tá?
Tá? Então, se o texto está falando de algumas desvantagens, isso não é importante, porque o seu foco na resolução da questão é procurar qual é o ponto positivo na visão desses proprietários. O foco é a vantagem. Então, o texto tem vários parágrafos, é um texto um pouquinho maior do que os outros que nós analisamos. Normalmente, as notícias que o Enem traz não são tão extensas, tá bom? Então, é um texto que tem vários parágrafos, tá? Agora, o meu foco é o quê? É na vantagem. Então, olha nesse parágrafo aqui como ele começa. The good news, quer dizer, a boa notícia. A boa notícia, logicamente, é uma coisa positiva, então é uma vantagem. Aí ele diz, delivery platforms, as plataformas de delivery, are not as evil as some would portray. Está chamando a atenção que elas não são tão maléficas quanto se imagina. They are competing against other services. Eles competem com outros serviços. E eles querem listar os restaurantes como forma de lucro. Aí ele chama a atenção, talvez ao invés de ficar lutando contra essa onda dos aplicativos, os restaurantes deveriam abraçar essa ideia, usar isso ou ver isso como algo positivo, porque vai ampliar a forma, o círculo deles de alcançar clientes. Então, olha como eu tenho de alternativas algumas opções que vão nessa direção. As plataformas possuem uma estrutura de marketing que possibilita a expansão do círculo de clientes, tá bom? Pessoal, a gente encerra por aqui a nossa aula de hoje. Não deixem de acompanhar os nossos conteúdos. Fiquem bem, se cuidem, continuem estudando. Até a próxima e bye, bye!